Oi, o meu nome é Gisele. Eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos tipos de contrato de trabalho, empregador e empregado. Conforme consta no artigo 442 da CLT, podemos definir o contrato de trabalho como um acordo entre o empregador e o empregado, manifestado de forma expressa, sendo verbalmente ou por escrito, que estipula as especificações de trabalho com obrigações para cada uma das partes. O trabalhador, no caso, ele presta serviços, podendo ser manuais ou intelectuais, e a entidade empregadora, ela paga os mesmos mediante uma remuneração. Quanto à caracterização do contrato de trabalho, destacamos que os elementos essenciais, eles são aqueles imprescindíveis à formação do contrato. Sua ausência ou irregularidade, ela pode comprometer a própria existência ou a validade do contrato. E a respeito do empregador, o artigo 2º, ele fala assim: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Sempre que uma ou mais empresas estiverem sob a direção ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, elas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes das relações do empregado. No caso, a sucessão trabalhista, ela diz: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. No caso sócio-retirante, ele responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que ele configurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. E com relação aos poderes do empregador, ele se divide em poder diretivo, regulamentar, fiscalizatório e o disciplinar, que seriam as responsabilidades do empregador. No caso, ele pode estabelecer uma jornada de trabalho, ele define as férias, ele que fiscaliza a execução das tarefas, horários, qualidade dos serviços, e ele também pode punir ou demitir por justa causa, enfim. Agora, com relação ao empregado, no artigo 3º, ele considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste, mediante o salário. Esses serviços, eles podem ser de natureza técnica, intelectual ou manual. Podem haver integrantes das mais diversas categorias profissionais ou diferenciadas. Quem pode ser empregado? Entre 14 e 16 anos, na condição de menor aprendiz. Entre 16 e 18 anos, não pode trabalho insalubre, noturno, perigoso, bem comum doméstico ou venda de bebidas alcoólicas ou armas. E maiores de 18 anos, esses são capazes, sim, de celebrar um contrato. Olá, eu me chamo Juliane e estou aqui para falar sobre 2 tipos de contrato de trabalho: o terceirizado e o temporário. Eles são muitas vezes confundidos, só que eles não são parecidos. No contrato terceirizado é quando uma empresa contrata a mão de obra de outro local para realizar serviços dentre os seus mais diversos setores. Quem é contratado pela terceirizada não pode realizar funções que não sejam pertinentes ao seu cargo. E o contratado da terceirizada não tem vínculo empregatício com a empresa contratante, somente com a terceirizada. Os setores que mais contratam nesse tipo de regime são a portaria, a segurança, a limpeza e até serviços de acompanhamento jurídico vêm utilizando essa modalidade de contratação. No contrato temporário é quando a empresa se vê na necessidade de uma contratação imediata,
seja para cobrir férias, licenças, afastamentos de seus funcionários, ou quando há uma alta demanda de produção, serviços, atendimento. Esse último é quando, principalmente em comércio, em épocas festivas, como o Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças, há uma alta demanda de atendimento. Quem é contratado tem o benefício de ter uma renda, já que é considerado um trabalhador igual ao seletista, tem todos os direitos garantidos. E para quem contrata, é a chance de não ficar sem funcionário durante um determinado período. E o funcionário temporário já entra sabendo que seu contrato é por um prazo determinado, podendo ser revogado no final desse período, se a empresa vê a necessidade de uma prorrogação. Olá, meu nome é Laura Fernanda, eu estou cursando o terceiro período de administração e estarei falando um pouco sobre contrato de trabalho do estagiário e do menor aprendiz. Considera-se estágio o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação do trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, profissional, ensino médio e educação especial. A legislação dispõe que o empregador considere estágio os alunos que estejam regularmente matriculados e frequentando efetivamente cursos vinculados às estruturas, universidades públicas e particulares, em nível superior, profissionalizante, segundo grau e supletivo. Os direitos dos estagiários: seguro de acidentes pessoais, o termo de compromisso de estágio nunca superior a 2 anos, a jornada de atividades compatível com o horário escolar e avaliação e orientação das atividades desenvolvidas semestrais. Recesso de 30 dias, se o estágio tiver o tempo de 1 ano ou mais, e vagas especiais para portadores de deficiência. O estágio ele não deve ser confundido com emprego. Sendo assim, o estagiário não deve ser cadastrado ao PIS, não tem direito ao 13º salário, depósito de FGTS, verbas rescisórias e contrato de experiência. Portanto, o estagiário não tem os mesmos direitos trabalhistas que o empregado tem. E em questão do menor aprendiz, é por lei que as grandes empresas tenham no mínimo 5% e no máximo 15% da sua grade de funcionários jovens aprendizes, com a faixa etária de adolescentes iniciando a vida adulta. O contrato de jovem aprendiz é destinado a maiores de 14 anos e menores de 24 anos. Os direitos dos jovens aprendizes são de contrato no máximo de 2 anos, 13º salário, assinatura na carteira e previdência social, férias que coincidam com as férias escolares e por rescisão, por término ou culpa, a empresa não tem a obrigação de pagar indenização. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Joyce, sou estudante de administração e hoje eu estou aqui para falar para vocês de como que funciona o contrato com o jovem aprendiz. Então assim, esse tipo de contrato de trabalho, ele é um contrato um tanto especial, ele é ajustado por escrito, tudo certinho, porém ele tem uma durabilidade de no máximo 2 anos, então esse prazo é um prazo determinado,
extremamente proibido você manter uma relação de trabalho com um aprendiz com um contrato acima de 2 anos. Claro que se você quiser permanecer com esse aprendiz, com esse jovem dentro da tua organização, você pode efetivá-lo, fazer um outro tipo de contrato, tudo certinho, não tem problema nenhum, mas isso é conversa para um outro momento, para uma outra oportunidade. Então, assim, em relação ao aprendiz, a empresa é extremamente obrigada a inscrever esse aprendiz em uma instituição de ensino que oferece cursos técnicos profissionalizantes. Então, assim, um aprendiz ele só pode trabalhar se ele estiver inscrito em uma instituição que ofereça esse tipo de curso. E esse curso que ele vai fazer tem que ser de acordo com a função que ele vai desempenhar dentro da empresa. Então, por exemplo, eu quero contratar um jovem aprendiz para a vaga de auxiliar de administração. Então, o curso que ele terá que fazer vai ser para a área de administração. Lá ele vai aprender como se portar dentro das organizações, alguns critérios da área de administração. Então, é algo bem bacana, é um programa que realmente quer desenvolver essa área de aprendizagem com esses jovens, né, que tem que ter a relação ali com o primeiro emprego, tudo certinho. Então, é algo bem legal. Os critérios para poder ser inscrito nesse programa de aprendizagem. Então, o jovem tem que ser acima de 14 anos e menores de 24 anos. Então, essa é a faixa etária que se enquadra nesse contrato de jovens aprendizes. O contrato com o aprendiz, ele é um contrato que oferece benefícios praticamente iguais em comparação com os outros colaboradores. Ele tem direito a vale alimentação, vale transporte, 13º, é recolhido uma porcentagem do FGTS dele, então é menor que a dos demais. No caso do aprendiz é recolhido 2% dessa previdência, então ele tem direito a esse benefício. As férias do aprendiz tem uma pequena diferença na questão da disponibilização dela, então ela tem que estar de acordo com as férias escolares, então ela tem que coincidir, ou seja, se o aprendiz pega férias no meio do ano, em junho ou em dezembro, as férias da empresa têm que coincidir com esse período. A carga horária desse aprendiz, ela pode chegar até 6 horas diárias, né? Não pode fazer nada de hora extra, não pode ter banco de horas, então é às 6 horas e pronto. Dependendo de algumas condições, como por exemplo, se o aprendiz já tiver cursado o ensino fundamental, o ensino médio, ela pode chegar a uma jornada de trabalho de até 8 horas diárias, mas isso é específico, depende dessa condição, né, dessa formação de escolaridade. Então, isso tudo é específico para cada aprendiz, mas essas são as cargas horárias disponíveis para esse tipo de contrato. A questão que eu falei da hora extra é extremamente proibido mesmo. Não pode, em hipótese alguma, fazer esse tipo de procedimento. O salário do aprendiz, ele é baseado no salário mínimo, claro que é de acordo com a carga horária que ele vai cumprir, mas é em base a esse valor. O aprendiz, ele não tem muita diferença, né, de um contrato normal de trabalho, é basicamente isso. Espero que vocês tenham compreendido, e se tiverem alguma dúvida, é só deixar algumas perguntas que a gente esclarece sem problema nenhum, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos e até mais.